aí, galera, beleza? Galera, eu recebi na última madrugada a nota de falecimento vindo do meu amigo Diogo Miyahara, nosso querido e amado Anísio Melo Júnior, uma figura especial, maravilhosa. Eu não vou falar ele é e sempre será um dos maiores cantores de anime songs do país. Um dos grandes artistas que nós temos nesse cenário e que faleceu muito precocemente, faleceu muito jovem, aos 60 anos. É uma pessoa que tinha uma energia, que tinha uma força, uma vibração muito especial. Ele era um cara que tinha muita experiência, muitas histórias para contar, e é uma pessoa com que eu tive a honra e o prazer de poder estar gravando uma entrevista. Ele gravou para mim, ele cedeu para mim um tempinho, para a gente ter um bate-papo, uma conversa aí muito legal, falando da história dele, da carreira dele. Ele era uma pessoa querida, e para mim sempre será uma pessoa eterna. É uma pessoa na qual eu nutro e eu continuarei nutrindo respeito, nutrindo carinho. Eu quero deixar aqui aos familiares, aos meus amigos, a todo mundo, meus lamentos, meus sentimentos. E eu falo isso do fundo da minha alma, porque nós perdemos aqui um amigo. Nós perdemos aqui uma pessoa que, com certeza, vai fazer muita falta para todos nós. Então, para homenageá-lo, eu vou deixar o link no YouTube para vocês assistirem a entrevista, porém, eu vou relançar essa mesma entrevista para vocês assistirem. Então, confiram lá, confiram aí a mesma. E deixo aqui minhas homenagens ao nosso querido Anísio Melo Júnior. Que Deus o tenha. Opa, e aí, galera, beleza? Bom, hoje com mais uma entrevista geek, e desta vez com uma figura que eu já conheço há muito tempo, há um certo tempinho. É uma figura incrível, talento nato, e eu acho que ele tem muito a trazer para vocês. Informações muito interessantes, histórias bacanas, alguns projetos maravilhosos que já participou, principalmente ele é responsável pelas versões brasileiras de vários temas dos anos 90 e produções aí que vocês nem imaginam. Com vocês, Anísio Melo Júnior, por favor. Boa noite, galera. Prazer estar aqui, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. E agora eu estou tão curioso quanto você para saber sobre o que a gente vai conversar. É pauta certa, né? Perguntou, como eu te disse anteriormente, o que eu não sou, o que eu não sei, o que eu souber, procuro aí compartilhar. Sim, perfeito. Bom, antes eu gostaria que você falasse um pouquinho para o público de casa, um pouco da sua carreira, um pouco da história, como você começou no meio, para poder a gente saber mais ainda, que tem muitas coisas bacanas. Bom, eu sou músico desde 81, 48 anos, e sou contrabaixista, cantor, compositor e também, desde o meados dos anos, trabalhando também como produtor musical. Então foram vários trabalhos em vários estilos, né? Ligação popular, né? A música instrumental brasileira, ao rock, ao metal, ao blues, são gêneros que eu me aproximei, e isso acabou também levando aos animes, né? As anime songs, né? Que tem um conteúdo de rock, metal, e tudo isso eu passei também assim no decorrer da minha carreira, né? Toquei com vários artistas, acompanhei, fiz produções de shows também com gente como Johnny River, João Patitude, contrabaixista, e
ele estava com muitos músicos, a gente tive essa satisfação grata de aprender com eles, muitas vezes ou no backstage ou tocando junto, da Neve, muitos instrumentistas aí que são amigos e foram também uma escola para a gente, sempre um aprendendo com o outro. Estudei música não com graduação na faculdade, estudei com vários professores que me chamavam pelo conteúdo, pela qualidade do que se apresentava, como o Rudolf Streuter, contrabaixista, que era de um grupo chamado Pau Brasil, junto com o Nelson Aires, grandes músicos, né? E fui aprendendo assim aos poucos, né, disso, né, de uma certa forma, um aluno e um pouco autodidaticamente também, né, correndo atrás aí estudei improvisação, uma série de coisas, um pouco de arranjo também, só que estou sendo útil, né, na época das produções em que eu fui diretor musical da Alamo, né, a versão brasileira Alamo, né, que é uma grande empresa durante os anos 80, 90 e 2000, né, e de lá muitos profissionais também que atualmente são figuras muito marcantes aí, importantes aí no mercado de arte, que estão aqui na cidade, muitos eram profissionais colegas da e a gente está focando. Disso eu fiz algumas produções recentes, a gente vai prestando um pouco nisso, muita coisa aí, ainda bem, fazendo muito amor, me divertindo muito. Puxa vida. Isso que é legal, cara. Toda essa bagagem, isso é muito interessante, porque a gente fala muito, também escrevo, sou músico também. É claro, eu não exerço a profissão devido ao meu tempo, que parece que não, mas música requer muito estudo, não é uma arte, é matemática. Então você tem que saber muito bem pensar nas propostas, nas ideias, e isso que eu acho legal, né? Então, você contou, você passou pela Alamo, isso eu achei interessante, que isso eu não imaginava, que a Alamo, digo assim, já imaginava que a Alamo tinha departamento musical, todo o processo, inclusive, naquela época, não sei se era muito comum o dublador estar cantando no caso, né, você que fez o voice matching de algumas canções e gravou essas canções, né? Inclusive já cheguei até a pesquisar, foi o caso do Tom Sawyer, que você fez algumas músicas que foram gravadas e algumas outras canções foram canções de personagem. Sim. No caso das músicas em que, por exemplo, músicas de abertura, como Dragon Ball Z, o Mega Man, o nosso approach é com a voz do cantor original, né? Como o Kageyama e outros grandes cantores de anime. No caso ali, você ter também um pouco da característica e a região em que o cantor interpreta, né? Isso acabou torna a versão brasileira mais compatível e próxima da original no espírito, né? No timbragem, essas coisas. No caso de personagens que se canta uma música, por exemplo, o Fantástico Mundo de Bob. O Bob é um menino de 8 anos, então, para um adulto cantar, ele tem que fazer uma voz caricata e que seja semelhante ao que o dublador brasileiro faz durante os diálogos. Então, aí, no caso, é um trabalho duplo, né? Ouvir o que o original traz, né, do gravação, ver como é feito o dublador aqui no Brasil, desenvolve a voz, aquela voz caricata, no caso, e é como falar assim, porque de manhã, aquela voz do Bob, é aquela voz de criança, né? E tentar traduzir isso. O Bob Esponja, por exemplo, né? Alguma coisa que tem que ser caricata. Né? Ou vozes mais infantilizadas, sem ser caricatas, assim, levando, por exemplo, os Caverninhas, que eram o Bambam e Pedrita, né? Ali são vozes femininas e masculina caricata, mais aguda, né? Assim, com falsete. Então, sempre tentando reproduzir a ideia original, né? Da Uhum. versão do país onde ela foi produzida. E com as Interessante. adaptações do que se faz para o Brasil, né? Para a língua portuguesa. Sim.
Isso que é interessante. A gente fala muito sobre essa questão, que, por exemplo, eu já escrevi, já fui atrás de muitas versões, eu gosto sempre de fazer essa coletânea de versões mundiais de vários temas, principalmente canções clássicas, que são do nosso cancioneiro nacional, mas que algumas delas, durante alguns anos do século XX, para ser exato, teve muitas adaptações. Por exemplo, Roberto Carlos adaptou muitas letras. Por exemplo, temos do Bing Crosby Risley, se não me engano, que é o compositor, fez uma música para uma temática de Calhambeque, eu não lembro exatamente o nome, mas Roberto Carlos fez justamente essa sacada. Tem muitas ideias que estão por Um lugar, detrás. uma das músicas, o Lobo Mal, é The Wanderer. Chama o Lobo Mal, I am the Wanderer. Então, assim, as versões ali, elas eram muito livres, digamos assim, não eram uma coisa muito colada à tradução do texto original da música, é uma versão bem livre, muitas vezes levando em conta a sonoridade do I'm Wanderer, Lobo Mal, é mais assim a prosódia, né? Com o ritmo e a melodia como ela se canta. Então, ali Hum, tem muitas que não tem assim, digamos, uma relação com a letra original, né? Eu, assim, particularmente, eu prefiro, no caso das questões, sempre aproximar muito a versão ao sentido original que a música foi, uhum, ou digamos assim, adaptações, que nesse você tem adaptação de caráter cultural. Por exemplo, digamos que numa música de anime, na versão original, se fale uma referência de premiar a criança com um lamen. Talvez isso no Brasil não seja algo tão atrativo para o público brasileiro, né? Que não tem um conhecimento da cultura, que a cultura vem também da economia, da alimentação. Daí se busca um outro tipo de elemento para fazer um link, né? Que mostre aquilo. Né? Não são as adaptações, não é uma tradução literal, palavra por palavra, mas uma adaptação. E o que não pode ser perdido sempre é o quê? O espírito da música original, né? A ideia original, a força, a intenção que se faz aquela música. Uma música de abertura, em geral, é como se fosse um jingle. Ela faz uma descrição daquele produto, daquela série, do desenho, ou mostra ou conta através de palavras o espírito do personagem, ou daqueles personagens, dos heróis, dos personagens principais, ou qual é a missão deles dentro daquele universo que a animação vai apresentar. Então, é sempre uma apresentação. O Mega Man, por exemplo, é a ferro e fogo, ele é puro ar. Então, faz uma descrição do personagem através da apresentação da música. A música acaba sendo o quê? Um suporte para reforçar a ideia da imagem, né? Da imagem do desenho. uhum. Sim, e é exatamente essa ideia. Eu vejo muito isso, né? Tanto que as músicas, elas têm uma coisinha por detrás também, uma mensagem, não só simplesmente a gente falar, propagar o tema que se trata a proposta. Isso que eu acho legal. Né? Tem algumas coisas que eu acho interessantes, né? Que inclusive agora estão vindo, a gente fala os character songs, ou canções de personagem, que isso eu acho que seria interessante, não sei o que você acha, sobre a possibilidade de haver adaptações dessas canções, porque nós estamos vivenciando o cenário nacional de dubladores, cantores, isso é claro, já é antigo, mas hoje, nos tempos de hoje, está vindo muito disso, né? Rafael Rossato, nós temos aí grandes artistas, Lucas Gama também agora está cantando, Rony Frauches, que é quando vi a adaptação que se fizeram no Given, é claro que ficou um pouco destoada, né? Tem que ser crítico. Eu não faço babação de ovo tão fácil. Eu não estou fazendo aqui babação de ovo. Mas quando eu vejo um trabalho e eu escuto a melodia e vejo a adaptação, eu pego muitos detalhes. Quando está melodicamente soando bem, se está soando, fazendo sentido o texto, que parece que não, mas música japonesa é mais difícil ainda de se adaptar. Né? Uma palavrinha, porque uma coisinha, uma sílaba pode dizer uma coisa.
E não é bem assim como muitos pensam, né? Então, por exemplo, você adaptar uma canção tipo, pensar, uma caracterização, foi no caso do Given, que eu vou dar esse exemplo mais recente. Eu ouvi o original, alguns momentos eu senti que a melodia foi um pouco alterada, foi meio que forçada a tradução das palavras. Outras, é claro, por causa do tempo. Outras, eles vi que eles realmente colocaram, de certa forma, colocaram um certo sentimento. Mas também quem interpretou, eu vi as duas versões, conseguiu, de uma certa forma, trazer a visceralidade do original. Que para fazer essas músicas, que são canções de personagem, é muito difícil. E pior no tempo, né? Que a dublagem não tem como, você não tem, digamos assim, um tempinho maior para você pensar melhor na melodia, na prosódia, que a gente fala muito, para quem não conhece, acho legal e importante saber, peço que até me corrija, prosódia é justamente as palavras que estão dentro daquela melodia, dentro da métrica, que no caso é a sílaba que é usada melodicamente, para poder fazer isso. O Bento Andrade aqui, até quero mandar um abraço para ele, saudações, e mandou aqui falando, ideogramas japoneses são difíceis de traduzir. E é exatamente essa lógica. Sim. Uma coisa que eu acho importante é a gente entender que, no caso de uma versão, no caso de uma interpretação de uma música, é importante que a pessoa seja do ofício. Ou se ela se propõe, por exemplo, um ator que se propõe a cantar, é natural que ele seja muito similar, né, de um musical, de uma ópera, né? Que ele tenha esse conhecimento dedicado à disciplina música, né? Quando você falou assim que a música é matemática, sim, ela é muito matemática, mas ela também lida com aspectos do sentimento. Como você até comentou, algumas coisas você pode discordar de colocação de palavras dessa prosódia, né? Vou dar um exemplo para o pessoal que para entender a prosódia. Quando você tem uma palavra como lâmpada, você não pode cantar numa música uma lâmpada acendeu-se. E ela vai ficar estranha porque você não vai relacionar aquilo à lâmpada, né? Então, por exemplo, né? Assim, então é só isso. Essa divisão é como você ataca as sílabas, divide essas sílabas, sincroniza dentro do ritmo da melodia e da música, né? Então isso tem que ter o quê? Uma naturalidade. E além da naturalidade de como se canta, ter essa naturalidade com o sentido da música, né? Uma das coisas que você falou das characters, assim, de, sobre os personagens aí no caso, né, músicas descrevendo, elas descrevem não só fisicamente, mas a atitude. Então essa atitude se traduz na hora do canto, como você também mencionou, de uma forma mais visceral em alguns momentos, mais forte. E aí existe também o trabalho do cantor, do intérprete. Ele entende a música, ela faz parte de um determinado gênero musical. E aquele gênero tem características. É como você pegar algo assim, ligado ao metal melódico, e você ter referências de bandas e cantores que desenvolvem aquele estilo. É como ouvir heavy metal e identificar caras como Ronnie James Dio, o Robbie Halford, do Judas Priest, grandes cantores, o Bruce Dickinson, do Iron Maiden. Você vê esse tipo de cara, o meu querido amigo, querido André Matos, também. Assim, são grandes cantores que têm uma assinatura, uma intenção, e que isso varia entre uma voz, às vezes, mais lírica e, às vezes, mais drive, porque a música pede dramaticidade, intensidade. São coisas muito sutis e acho importantíssimo, no caso do dublador, que por essência, um ator, né? E em algumas situações ele é levado à necessidade, às vezes, do próprio personagem, a característica vocal, como ele fala, é ele cantar. Se colocar uma outra pessoa cantando, dificilmente, né, a não ser que seja um cantor que tenha essa voz de borracha, né, de se moldar a voz que ele está emprestando ao personagem. O ideal seria realmente o dublador cantar, mas que ele tenha uma formação de músico, né? Hum. Assim, já dublador cantor, que cante de verdade, porque senão
ele vai estar ocupando, na verdade, um espaço de uma forma não com, com menos mérito do que deveria, no caso, né? Que aquele trabalho pede. Né? Ele se dedique também ao canto e como uma arte complementar ao trabalho dele de ator, né? Como você vê cantores que trabalham em musicais, Broadway, você vê que ele tem uma habilidade para performance da dança, do canto, da interpretação. Isso torna o artista, aí no caso, bem mais completo. Se não, Uhum. um músico que a gente resolve também. Eu não, eu trabalhei assim em teatro por 8 anos como ator, mas não profissionalmente. Assim, em montagens, independente, tudo, gosto muito, mas eu preferi me dedicar à área musical, porque eu vi o quanto ela demandava de estudo, de preparo, para poder fazer com uma qualidade aceitável em termos profissionais. Uhum. Depois produzir, arranjar, são coisas que levam uma vida inteira e a cada dia eu estou aprendendo alguma coisa nova. Vem um desafio, eu falo assim, nossa, como é que eu saio dessa aqui? E a gente identificar o que a gente precisa estar pronto para atender às necessidades que o trabalho impede. Sim, sim. E isso é que eu acho fantástico, né? Como que, na verdade, a gente fala muito, né? O ator, ele está sempre em constante desenvolvimento. Ele nunca para de estudar. E por mais que a gente veja, eu vejo muitos artistas trazendo isso, e, inclusive, eu acho que é uma tendência cada vez mais, eu aposto nisso, eu quero ver isso acontecendo, ver as músicas do mundo inteiro sendo, de uma certa forma, ganhar as suas devidas versões. É claro que eu falo das character songs, mas a gente sabe que isso é complicado, não é fácil, e requer um tempo mais hábil para poder você produzir corretamente. Porque essas músicas, eu mesmo consumo direto elas. E até vejo raras vezes alguns covers, né, algumas pessoas fazendo isso. Vejo mais de abertura, vejo mais de anime songs, na qual tem tanto sucesso, inclusive até as suas canções que eu vejo também sendo gravadas, que depois a gente vai comentar sobre isso, Sim, que eu acho sim. Eu importante. regravações de músicas que eu fiz originariamente para cinema e TV, eu fiz regravações com colegas, com fãs. Falei assim, puxa, eu queria tanto gravar essa música. Eu falei, vamos gravar junto. E às vezes eu conheci pessoas online para fazer produções divertidas, é uma coisa legal Sim. também. Isso é muito legal. É um carinho, é um reconhecimento, né, o que a gente fez. Uma coisa que eu ouço de uma forma recorrente, olha, você fez parte da minha infância, eu saía correndo para chegar e assistir o TV Globinho, ou queria ver aqueles desenhos, nossa, esse aqui eu assisti no Cartoon Network, isso aqui eu assisti no Nickelodeon, em vários outros canais, então é bacana você ter essa relação com o público que se tornou adulto e depois passou a querer fazer o que você fazia também, cantar, né? Passar aquela emoção, é muito legal. Uhum. Eu acho legal os covers, acho bacana. Sim, e ele faz justamente essa pergunta, porque a gente está vivenciando um cenário muito interessante. Eu vejo muitos talentos aparecendo. Eu falo talentos porque, por mais que o cover eles queiram fazer a mais próxima da melodia, eles têm sua assinatura. Não só pela voz da assinatura, que a gente fala muito a sua personalidade, que um artista tem que passar isso, né? Um cantor tem que passar para a gente não só o seu sentimento, mas também passar para a gente a sua personalidade musical. Por exemplo, cada um tem um jeito de cantar, tem uma extensão vocal diferente, né? Eu até às vezes eu fico fazendo essas pesquisas e ouvindo muito atenção essas questões, porque nem todo artista vai conseguir encantar, porque nem todo mundo tem toda a extensão vocal mais poderosa do mundo. A gente tem pessoas que têm uma extensão mais baixa, mas conseguem fazer. É claro que tem que escolher a música certa, né? Que a gente sempre fala, repertório é fundamental. Quando você quer fazer uma escolha de música, até inclusive para covers, eu vejo muito isso. Eles têm um repertório gigantesco, mas tem que tomar muito cuidado que às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas será que essa música se encaixa na nossa voz? Essa é uma pergunta que fica para muitas pessoas.
Olha, eu particularmente, assim, eu faço shows, eventos também, não só com as músicas que eu compus ou com versões que eu escrevi e gravei. Então, é importante perceber algumas coisas que a prática vai te ensinando também, levando ao público, você percebe, você se alimenta dessa reação, né? Esse feedback, esse retorno que o público oferece. Uma das coisas que eu percebo, e isso realmente ajuda você a fazer uma boa escolha de repertório, não autoral, no caso do cover, é a sua extensão vocal, como você falou muito bem, e outra coisa também, sempre que possível, e isso é um grande desafio, é manter a tonalidade original de uma música. Porque a escolha de por exemplo, uma música como I Want to Break Free do Queen. Primeiro, você tem um cara com aquela extensão incrível que é o Fred Mercury. Uhum. Você tem uma tonalidade, essa música é em Mi maior. Então a pessoa, I want to break free. Então você tem é uma voz aguda, né, muito forte ali e com uma característica. Ele é um cara que ele tem é um cantor de rock, mas que tem um enfoque lírico dentro da operístico na maneira de cantar. Então, são perguntas honestas que o cantor deve fazer para ele mesmo na hora de escolher um repertório. Você é capaz de levando o recado, levando a emoção da música, sem desgastar a sua voz, porque você pode cantar uma música e ficar com a voz totalmente sofrer um traumatismo do seu aparelho fala, cantando, falando, vai prejudicar inclusive a interpretação das outras. Então, a pessoa vai tocar em muita música, durante uma noite, uma interpretação. Então, ela tem que estar aquecida e preparada, né, para dar aquele recado. A outra também é a questão de linguagem. Cantar, por exemplo, uma pessoa que vai cantar música pop usando todos esses vibratos do erudito, né? Imagina alguém, sei lá, coisa, uma ideia, qualquer coisa assim, Legião Urbana, será que esse vibrato lírico encaixa naquele cantor? Quais eram as influências daquele cantor que levaram ele a ter aquela assinatura? E daí uma outra questão também. Você também pode ser um cantor de cover ou um autoral que tem as suas influências, suas referências, os seus ídolos, né? Que você se espelha e gosta muito da maneira como ele canta. Mas você não pode ser apenas uma cópia de alta definição de um outro cantor. Aí vem a Hum. pergunta inicial: quem é você como artista? O que te diferencia? Qual é a sua cultura, a sua impressão cultural, seu DNA musical, que te torna único nesse universo de tantas pessoas cantando e tantas pessoas cantando tão bem. Então, você buscar a sua qualidade não diminui a qualidade do outro. Também esse é outro aspecto muito importante. Você também ter cuidado com a sua própria voz e também descobrir os pontos fortes de outros cantores e eles podem também te auxiliar a identificar os seus pontos fortes, as suas características principais que vão te conectar de forma verdadeira com o público. Então, por exemplo, eu canto covers procurando ter um aspecto característico de coisas muito diferentes, assim, como Stevie Wonder, George Benson, Bruno Mars, Al Jarreau, o próprio Fred Mercury também, Judas Priest, cantores como o Ronnie James Dio também. Para cada um deles tem um approach vocal. É um vocal aberto, é um som de peito, é um som de cabeça, sabe? É uma respiração baixa muito bem colocada, é um uso de musculatura de apoio para projetar aquela voz com não só com volume, mas com uma consistência, né? Uma respiração adequada. Então, assim, tem muitas coisas que realmente é um ofício. Só o canto é uma coisa que leva a vida inteira. E você também tem as modificações mecânicas do seu corpo.
Por exemplo, uma criança fala mais agudo, um adulto fala mais grave. Isso se mostra o quê? Um relaxamento das cordas, das pregas, né? Que fala no peito, então, isso vai dar o quê? Notas novas. Essas cordas ou pregas vocais, elas são semelhantes a um instrumento de corda em que você estica a corda para ficar mais aguda e afrouxa a corda para ela ficar mais grave. E isso vai dar notas mais graves e mais agudas. Atualmente, eu tenho 57 anos, né? E eu estou vivendo um momento divertido para mim, por enquanto, não sei até quando isso vai persistir. Eu adquiri notas mais graves e adquirir algumas notas mais agudas. Tudo isso em cima do quê? De um trabalho de musculatura vocal, né? As notas graves, por esse afrouxamento natural, é uma coisa orgânica que a idade vai dando. E, e as notas agudas em cima do quê? Da prática vocal de certas coisas. Então, hoje, por exemplo, uma música como We Got a Power, que foi a abertura da saga Majin Buu, do Dragon Ball, ela pedia que eu tivesse um grave aos 28 anos, quando eu cantei essa música. Posso pressentir o perigo e o caos. Então, todas. E quando eu vejo as pessoas gravando covers, normalmente são pessoas mais jovens, né? Assim, ou nessa faixa, digamos, entre 18 e 30 anos, né, cantando, mas que nem todas já tinham aquela extensão vocal mais para o grave que eu tinha. Então, assim, na época, eu tive uma sorte de estar qualificado para aquela coisa naquele registro vocal da música. E, ao mesmo tempo, é uma música de extensão. E chega uma hora que liberdade é correr pelo céu. Aí ela vai pedir momentos diferentes, com extensões diferentes. E todas elas têm que ter o quê? Uma regularidade na mandada de voz, na pressão vocal. Então, assim, isso é um estudo que se faz de música a música, né? Uma coisa muito importante, se esquece, e é uma coisa óbvia, né? Porque nós temos um sistema nervoso autônomo, né? Assim, em que você não pensa para coisas, como, por exemplo, respirar. Quando você dorme, você não fica pensando, respira, inspira, solta. Não, você simplesmente dorme e faz a respiração. O corpo toma conta daquilo. No caso do canto, é muito legal quando você tem a letra e você consegue fazer pequenas marcações quando está estudando para descobrir os pontos melhores em que você vai, digamos assim, ter que colocar combustível no seu carro para você não parar no meio da estrada. Esse combustível é o quê? É a maneira que você respira. Isso vai te ajudar a usar o diafragma para também ter ar, e o veículo da voz, na verdade, é pelo ar em que ela vai sair, e é um ar interno, dentro de você, sai lá, bom, né? Então, as maneiras diferentes ali, então, mais ar do que força, né? Você tem um Come Together dos Beatles, o começo tem uma coisa que quase ninguém ouve, né? É uma coisa quase sussurrada, né? Assim também. E as outras mais fortes. Então, são muitos detalhes interessantes, né? Eu sou muito fã de Beatles, aqui tenho no estúdio aqui tem uns 2 posters de Beatles, gosto da obra. E toda vez que eu ouço alguma coisa de Beatles, eu me surpreendo. Detalhe, gente, é uma banda que acabou em 1970, ela acabou assim. Uhum. Eu era muito criança quando os Beatles acabaram. Então, mas hoje, como adulto e como músico, eu ouço e vejo coisas incríveis de produção, de interpretação, maneira de usar o canto. Paul McCartney, principalmente, assim, como cantor, ele é incrível. Assim, é um compositor maravilhoso, contrabaixista, mas eu vejo o vocal dele é uma coisa louca. Assim. É muito bacana. Vozes mais sujas, mais melódicas, né? O mesmo cara que cantou Helter Skelter, cantou Eleanor Rigby, que era um quarteto de voz, ou Yesterday, com violão e voz.
Então, são sonoridades muito diferentes e maneiras de tratar a voz e o canto bem diferentes. É sempre pensando, guardando o ego na gaveta, colocando-se como também um instrumento, ao lado dos instrumentos musicais, encarar que você mesmo é um instrumento musical. Um instrumento, é um veículo para transportar uma ideia, um sentimento, uma criação, uma composição, o arranjo, a interpretação. Então é isso, se colocar a serviço disso. Né? É um poder levar, é um poder de levar, não é o poder de dizer eu sou dona, não, não, é um poder de falar, eu posso levar isso e transmitir para as pessoas esse sentimento. Isso que vai conectar. Não é, a matemática é nossa, é uma lição de casa nossa, mas Uhum. é o espírito, é o coração, são as ideias que uma música transporta através da letra. E quando é uma música instrumental, mais sutil ainda. É um sentimento que você coloca através das notas e aquilo que consegue criar, gerar uma paisagem sonora, né? E as pessoas verem, praticamente, verem o som, né? Ver como o nome daquela banda lá, ver a cor do som. A cor do som. Legal isso. Uhum. Isso eu falo. É uma coisa que na qual a gente fala muito na arte. A arte ela tem que ser sentida, mas ela também, musicalmente falando, a gente fala muito isso. O artista tem que passar para a gente a emoção, né? Isso que torna também, inclusive, o artista completo. Você nos passar o sentimento, o que o personagem está querendo dizer, o que aquela letra quis dizer. Inclusive, eu vou te falar alguns destaques, eu vou até destacar, que eu tenho visto muito isso, inclusive algumas canções, até mesmo, incrível que pareça, quando a música Red Shala, ai cara, eu esqueci aquela música, Ah, oi, Xalá, desculpa, isso, Xalá, isso, sim. isso, essa música, né, meu, teve uma interpretação recente, maravilhosa, do Flow, que eles fizeram uma releitura dessa música, e me surpreendeu muito, quando eu vi, né, ficou completamente diferente. Né? Do jeito deles, é claro, eles mantiveram o tom original, mas eles fizeram uma coisa linda. Né? Colocaram elementos, colocaram coisas que na cor, deixaram ele mais moderno. Já vejo muita coisa que, né, inclusive entre os covers, quando eu ouço várias versões, é claro, eu sempre vou, a primeira coisa que eu sempre falo, será que tá cantando afinadamente, corretamente a letra? Não a letra, a melodia? Que a letra, vejo que todos conseguem. Mas a melodia, muitas vezes, uma coisinha lá semitona, uma coisinha lá altera o tom. E isso eu acho legal, né? A gente vê a pessoa, mas quando a gente vê, e se essa pessoa está conseguindo passar o que ele está passando a letra, que inclusive nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, daqui a pouquinho, vamos chegar lá, vamos por partes. Como dizia Jack the Stripper, vamos por partes. Jack Opa. Stripador, né? E isso que eu acho legal, né? Quando a gente destrinchando isso, porque eu ouço com muita atenção e eu falo, poxa, esse cara, ele tá cantando de uma forma tão boa, mas não sei, alguma coisa não tá me soando legal, tá me soando um pouco forçada, ou alguma uma melodia tá estranhando, né? Eu sou muito crítico nesse ponto. Tanto ouvir candidatos, ouvir muitos artistas aí mundo afora, né, em termos de escuta mesmo, eu acabei desenvolvendo essa escuta, essa sensibilidade de ouvir muitos colegas. Então, eu acho isso muito interessante. Ao mesmo tempo, um desafio, né? A gente vê quem é que está passando para a gente a proposta, né? Vocês passam, inclusive, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que você adaptou na letra. A gente sabe que adaptar essa letra, inclusive nós vamos comentar, Hum. de Dragon Ball, que foi linda, foi muito bacana. O caso das. Eu já fiz tradução para livros também, né? Então, o meu critério sempre foi tentar manter sempre tudo que for mais próximo do original, sem fazer grandes transformações à música. Assim,
inventaram a roda. Eu não preciso reinventar uma roda triangular. Eu tenho que utilizar uma roda redonda. Então, no caso do processo de composição, como eu não falo japonês, eu pedi duas coisas. Uma referência de uma versão feita, assim, já feita, já lançada, em outra língua mesmo, no caso em espanhol, que era o Adrian Barba, não sei se não me engano ele é mexicano, e pedir uma tradução literal, mais ou menos, do japonês, para ter uma referência. Em cima daquilo foi feita a versão original, assim, embasada nisso, né? Para entender justamente esse sentido. Uma das coisas também que me preocupou assim, em relação aos temas de anime é que, em geral, eles retratam uma grande saga, grande batalha, com muitas lutas, e isso envolve, naturalmente, como toda luta, por mais nobre que seja a causa, um conflito e, por consequência, violência. E um dos valores, assim, você, sempre que possível, e quase sempre é possível, você evitar qualquer ato violento, qualquer ato. Ter uma proposta em que você, como é que você consegue harmonizar um desenho com tantas ações, com tanta força, com tanto impacto, com tanta luta, mas muitas vezes é uma luta legítima, digamos, uma luta do bem contra o mal, ou uma luta motivada por um grupo de pessoas especiais, de amigos, em que se exalta o poder da amizade, o poder da união, o poder de saber que você tem sonhos, que você pode realizá-los, você pode conquistar aquilo que você almeja. Então, você tem isso. Eu tentei, sempre que possível, introjetar valores que eu acredito que sejam especiais e educativos para crianças que assistem. Para que um desenho, uma animação, não seja uma mera apologia à violência, ou à Hum. luta, briga pela briga, sabe? Mas que houvesse um sentido dentro de tudo aquilo. Isso eu acredito que de alguma forma deu certo, porque eu vi músicas, letras do Dragon Ball sendo cantadas em contextos muito diferentes do desenho. Deixa eu falar um exemplo que foi até curioso. Hum. Quando teve uma série de manifestações de rua sobre um aumento de passagem de ônibus, em que teve quebradeira, black bloc, um monte de assim, eu vi pessoal cantando as músicas, mas num sentido diferente. Em vez de brigar, era utilizando assim que eu posso pressentir o perigo e o caos. Com a minha mente eu vou a mil lugares, e a imaginação me dá força para voar, sabe? Então, eu vi que aquilo foi, de uma certa forma, contextualizado e mostrar uma consciência de que algo estava errado e que algo deveria ser respeitado e mudado. Tanto que depois reverteram esses aumentos, tudo um momento de crise econômica e aquilo era indevido, sacrificar. Então acabou sendo visto. E eu vi pessoas utilizando temas de anime como esse, do Igor Power, dentro de uma manifestação. Eu achei interessante. Porque o que as crianças assistiam da escola ou voltando da escola, elas estavam passando a utilizar a letra, a interpretação da letra, em outro contexto, no dia a dia deles. Né? Então, quando você consegue trazer algum elemento que te da arte, da música, para o seio da sua vida, é sinal de que você conseguiu impactar de uma forma mais profunda do que só aquela, digamos, uma música que faz parte de um universo do entretenimento. Entretenimento é o quê? Distraimento. Vamos nos distrair um pouquinho dos problemas da vida e vamos só curtir a música pela música. Não, às vezes a música também te conscientiza. Não Uhum. é só para escapar, para se distrair, para se entreter, né? Quando você quer entreter alguém, fala, olha, entretém aquele cara ali, deixa ele distraído que eu vou fazer um negócio ali, que eu vou fazer uma surpresa. Isso é um distraimento. Quando a música pode ter uma iluminação, um auxiliar, conhecimento e gerar alegria nas pessoas, através de uma letra, de música, ou da sua verdade, aí você dá um caráter mais
fundo. A música, ela pode ser utilizada de muitas formas. Por exemplo, eu estou agora fazendo uma pós-graduação em musicoterapia, porque eu percebo assim no dia a dia e de relatos das pessoas, como a música pode ser importante para uma saúde geral, para a sociabilidade. Sabe? Então, isso vai assim desde pessoas com depressão ou portadores de algum espectro, em algum grau de espectro autista, por exemplo. Então, você pode, através da sua música, trazer algo além de apenas um divertimento, mas ter também uma ferramenta de suporte, de fortalecimento para a vida, né? Eu acredito nisso desde muito tempo. Para mim, foi um suporte sempre, assim, um dos elementos que me estrutura na vida é a música que eu toco, de outras pessoas, de outros intérpretes. Isso me dá vida, me dá energia, me dá alegria, né? Uhum. Interessante tudo isso. Isso que você contou, ainda mais que eu vou entrar agora nessa questão da música, como que você conseguiu entrar nesse projeto do Dragon Ball, que eu acho interessante, que essa música, você contou, relatou uma coisa que eu nunca imaginei que fosse, né, sendo colocado num contexto de realmente, que eu lembro desse momento, eu vivenciei essa fase, que foi muito difícil, inclusive para o Sim, povo não aceitar esse aumento absurdo de impostos, esse aumento que a gente, infelizmente, nós estamos repetindo de novo, sentindo de novo essa mesma situação caótica. Só que essas letras sendo usadas dessa maneira, eu acho interessante. Agora, vou entrar nesse mérito, né, que eu tenho, inclusive, eu pedi para o pessoal curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, que isso é muito importante. Mandem suas perguntas, participem, que isso é muito fundamental, que eu acho legal a vossa participação. Voltando, é interessante isso que você comentou, né? Que eu nem, nunca imagino, acho que você nunca passou pela sua cabeça ver a música que você adaptou sendo usada dessa maneira. Mas também queria saber como que você teve essa oportunidade de você ter tido isso. Foi um convite da Alamo, que, salvo engano, essa produção foi feita na Alamo, salvo engano, nos últimos momentos da Alamo. foi feita na Alamo. Ela não foi o primeiro trabalho que eu fiz na Alamo. Na verdade, eu recebi um convite para fazer um teste na Alamo, porque eles estavam num momento de transição de um profissional, um grande artista, o Caetano, que era o diretor musical da Alamo por muitos anos. E no período em que ele estava saindo, eles estavam procurando uma pessoa que tivesse um perfil para conseguir assim dar continuidade às demandas, aos trabalhos da Alamo, que muitas vezes eram apenas ligados a documentários, a, ao lado da dublagem, mas pelo lado do ator, né, do teatro, que é tudo da dublagem. Mas sempre teve muita música, né? E eles precisavam de uma pessoa para isso. Nisso, eu fui convidado para um teste de algumas músicas, era do Fantástico Mundo de Bob, que era uma série que ia pelo SBT e pela Fox Kids, que era o canal que tinha da Fox. E eu fiz 3 músicas, que eram músicas corais, assim, e nisso teve que ser feita a versão das músicas. Eu tinha apenas a gravação original, então eu tinha que fazer adaptações dos arranjos vocais. E eram coisas do Fantástico Mundo de Bob, assim, para quem não conheceu. Não. Ele era um menino de 8 anos que andava de triciclo e tinha uma imaginação surrealista. Então, ele, por exemplo, se diziam que ele ia viajar na terceira classe do avião, na família, ele se imaginava dando tchau para toda a família dentro do avião e ele pendurado na asa do lado de fora, que para ele aquilo era a terceira classe. Né? Então, isso foi incrível, era muito divertido assim, né, o Bob. Então, nisso, nós fizemos assim 3 músicas, que era uma coisa meio Broadway, né? Era o Bob no fundo da piscina. Foi ao fundo da piscina, foi bem lá no fundão. E eu não me lembro muito bem como é que era a música. Pode não ter sido muito, até escrevi essa canção. Então, era uma coisa com um vocal bem
melódico, suave, né? E outras músicas diferentes. E disso eles gostaram do trabalho. E, na época, coincidentemente, eu estava fazendo uma produção musical a um quarteirão da aula, num estúdio. E, e nisso foi muito fácil, assim, eu fiz na própria Alamo essas gravações, foi um negócio muito rápido. Mas eu percebi uma coisa, assim, que o estúdio de dublagem ele tem uma dinâmica muito diferente em relação ao que se pede para uma gravação musical. Então, realmente, assim, por mais rápido que você trabalhe, na hora de escrever uma versão, de gravar, captar uma melodia, captar o espírito de gravar, é um tempo mais demorado assim, do que o tempo da dublagem. A dublagem, o dublador, ele tem que, além de ser um excelente artista, com uma voz muito talhada e muito de borracha, né? Porque um dia ele está trabalhando com o personagem e o outro vem com outras características, um outro humor, um outro timing, que é como o timing do humor, o timing da dramaticidade. Então, assim, era um hit. O dublador ele é muito, eu diria assim, ninja. Ele é uma conexão disso, captar o espírito muito rapidamente e produzir. Na música ainda é necessário um pouquinho mais de tempo, não muito, mas um pouco mais de tempo, assim, realmente. Em alguns casos mais. Eu tive situações em que eu fiquei 2 semanas em cima de um projeto que era um filme da Paramount. Isso foi em 98, 99, que era o Pinóquio. Então, era um filme com atores de verdade, mas que tinha animação computadorizada, que era o boneco. E ali tinha músicas do Stevie Wonder, tinha áreas de ópera na introdução, e tinha o Teatro de Bonecos do Pinóquio, que foi escrito originalmente para o filme, pelo Brian May, do Queen, o guitarrista do Queen. Então, foi uma coisa em que você tinha que ter um pouco do conhecimento da ópera, um pouco desse um pouco assim, um conhecimento, na verdade, real da ópera, para não ficar algo mal adaptado, né? E não fique à altura do original. Isso é um grande desafio, né? A gente tem que lembrar que, principalmente nas produções americanas, da Inglaterra, são grandes artistas e grandes músicos fazendo aquelas trilhas originais, né? O final do Pinóquio eram 2 músicas do Stevie Wonder, são incríveis, assim, os vocais do Stevie Wonder, letra também. Então, são coisas incríveis. O Teatro de Bonecos é uma opereta feita de bonecos. Então, tudo isso aí levou um tempo. Eu me lembro disso, fiquei pelo menos umas 2 semanas entre preparação de letra, adaptação de arranjo, e depois nós fizemos fixamos no meu estúdio, levando a Alamo para a sincronização das músicas numa sala de cinema que a Alamo tinha. Então, a gente vê a montagem final desse áudio sincronizado para ver como funcionaria esse áudio na tela de cinema. Para quê? Para adaptações de timbre, reverb, ambiência, né? Criar uma sala apropriada ao tamanho da imagem. Então, você tem uma imagem cantada num canyon, ela tem um reverb, sonoridade é muito diferente de você cantar num ambiente intimista, numa sala. Então, para tudo isso são os lados aí também da arte da engenharia de áudio, né? Que foi uma coisa que eu também sei um pouquinho e também fui muito de colar ao lado de grandes técnicos aí, como o Caná, o Renato Costa, falecido, grande geração, e essas pessoas também me ajudaram muito no meu trabalho, né? Porque no fim, em função da Alamo e de outros trabalhos, eu acabei abrindo uma empresa. Os pioneiros do home office aqui no Brasil, antes de pandemia, né? Porque em 98, eu estava com uma empresa aberta na minha casa, num andar da minha casa, dedicado exclusivamente para gravação e produção, tanto de trilha quanto de mercado fonográfico, discos, né, produção de shows. Por exemplo, aqui eu tenho aqui um do lado, aqui eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui é uma produção feita em março do ano passado. Esse aqui é um CD musical ópera rock. Isso aqui
trabalho feito durante a pandemia, Uau. vencendo, vencendo todas as dificuldades de contato com outras pessoas, evitando ao máximo coisas que foram gravadas na Flórida, em outros países, como a França. Fiz uma música também com um chileno, também, e um grande amigo, o Rafael Varas, um do Raga Varas também, música da pandemia com músicos de 14 países, cada um em um canto do mundo, me mandando usar, eu me sincronizando aqui. A ópera rock foram 39 músicos, né? A ópera é do Cláudio Cruz, um grande amigo também contrabaixista, que mora muito próximo de casa. E nesse período foi uma das coisas que foram legais para a gente conseguir reunir as pessoas em torno de um objetivo. Era um trabalho de 42 anos parado e engavetado. E um dia eu descobri que esse trabalho estava engavetado, conversando, batendo papo num churrasco na casa dele. Eu falei, poxa, eu conheço um estúdio, um produtor que eu acho que vai se interessar por isso. Eu falei, quem é? Eu falei, sou eu. Onde é o estúdio? Na minha casa. Vamos lá. Daí a gente produziu, conseguiu fechar esse trabalho. Com 39 músicos. Teve situações em que eu fui de máscara, levei um móvel na casa de um músico, e então eu estava na sala, preparava, a pessoa vinha, gravava, a pessoa saía, gravava. E Interessante. Peraí. Só um minutinho. Ai, peraí. Deixa eu ver. Você está me ouvindo, né? estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, legal. Tá um pouco picotado o áudio, mas dá para escutar. Mas o que você contou é interessante isso, né? Essa experiência, inclusive na pandemia, que adaptar-se nisso e fazer essas gravações, aproveitar para poder terminar um projeto, no caso, que fica engavetado muito tempo. Nossa, isso é genial. Ó, Algo tinha que ser feito, né? Então nós fizemos. Simples, né? uhum, Porque assim, você pode namorar um problema ou casar com a solução. Então essa é uma coisa, tem a ver com uma atitude mental. Você pode ficar imobilizado diante do medo, diante das dificuldades, das limitações, ou você pode ficar encantado com o desafio de realizar algo em circunstâncias muito difíceis ou adversas. Mas isso vai mostrar que material você é, né? Se você uhum, fica parado, congelado, ou você fala assim, olha, vamos enfrentar isso aqui, é o que tem que ser feito, né? Com todo cuidado, realmente. Né? Estamos aqui, né? Não todos puderam estar, então, infelizmente, né? Assim, é uma homenagem, então, que não sobreviveram a esse momento, né? E a gente fica aqui também, seguindo aí, levando adiante a música, uma coisa importante também, né? uhum. Levando adiante a música. Sim, isso que é legal, né? E tem uma questão que eu já estava vendo, inclusive, recentemente vocês fizeram um projeto chamado Anime Sons Brasil. Você fez uma participação com outros colegas também. O Anime Voices Brasil. Isso, Anime Voice, desculpa. Mas no fim eles fazem anime songs. Então, esse projeto surgiu em 2012 com o antigo do Rio de Janeiro. A gente conversando e vendo como o Jump Rock, que no Japão vários cantores originais se reúnem do universo dos songs. Daí nós pensamos assim, puxa, temos amigos que também foram originais. Daí eu tive bem uma ideia e falei com o Marcelo, falei, Marcelo, para isso não virar um clube fechado apenas de cantores profissionais, por que a gente não lança ou divulga é, cantores, YouTube, que têm uma qualidade, têm capacidade, eles podem contribuir de uma forma legal para cantar essas músicas, né? E daí isso,
E o projeto ele segue, mas assim num ritmo mais lento, porque cada um tem as suas tarefas, né, as suas prioridades, outros trabalhos além dos trabalhos musicais. Então, nós passaram vários cantores, como a Lucy Lu, o Che Leal, o Soldier Green, o Saga do Zodíaco, cantou Blue Dream também, fizeram acústico, eu tocando contrabaixo, fazendo vocais, e com outros músicos também. Frank Henrique, que gravou Inuyasha, o Fernando Johnson, que gravou Digimon, Pokémon, também. O Will foi um cantor infantil, mas que hoje segue também a sua. Foi um cantor que tinha uma dupla chamada Larissa e Larissa e o Will Kawamata, que gravaram inclusive inclusive do Cavaleiro do Zodíaco. Isso em 98, assim, essa foi uma forma de trazer esses vários cantores, né, para outra coisa, gravações no YouTube. Ele não como tem a questão das não completa, né? Normalmente as músicas de abertura tinham duração de 1 minuto e meio, 1 minuto e 40, né? O formato que a gente viveu. Só que no show eu achava que interessante uma música original mesmo, como o formato de uma música para show, né? Daí nós descobrimos versões integrais e fizemos nós segunda versão dessa completa. Tem uma versão completa do Fantástico, né? O as estações, luta, garra de um vencedor, essa coisa toda, né? Mas com uma consistência. O We Got Five, também o We Are, é o de encerramento da bolsa. O Megaman é a mesma simples dela, tem um pouco mais. E depois outros foram feitas como também de Tokusatsu, por exemplo, o Kamen Rider Kuga, que não foi lançado no Brasil a série na televisão, eu dependendo se ela iria ao ar. E nesse período da pandemia, eu fazendo um trabalho aqui para o meu amigo Guise, que participou do também, gravou discos, álbuns, gravou Lion Man, Comando Flashman para essa Tokusatsu. Ele está fazendo um trabalho de mixar ele aqui de umas canções com um cantor que é o Diogo Miyahara. Aí o Diogo fez um trabalho com o Neil Gizzi, eu dei um trato aqui nos vocais, acertei aqui, fiz a mixagem aqui no estúdio para ficar um trabalho com um padrão melhor, somente assim, gravado. Isso eu comentei com o Diogo dessa versão que estava engatada, né, desde 2014. E também no período da pandemia, nós acabamos gravando o Kamen Rider, essa versão que o Marcelo Ginares, para sempre, e fizemos um também. Ele lá no canal do Anísio Melo, você pode conferir lá, lá no alto do prédio da prefeitura, não, da Câmara Municipal de São Paulo. Isso num período de pandemia. Tivemos uma autorização especial para o L
burca, né? Assim, totalmente envelopado. E daí, quando a polícia estava, e fizemos a gravação, né? Tive até uma curiosidade, esse foi o último dia, nós vimos um helicóptero, era uma região que você vê 360 graus do centro antigo de São Paulo. E nessa ocasião, veio um helicóptero e eu fui saber que foi a última vez em que o prefeito falecido, Bruno Covas, ele saiu da prefeitura. Foi a última vez. E tudo isso acontecendo naquele momento, né? É incrível o vídeo, vocês podem conferir lá, conhecer um pouco. Foi gravado eu entendo a nova participação em português, né? E no final nós cantamos também, né? Sigam lá Caramba. e se inscrevam lá, marca no sininho para receber as notificações. Toda semana a gente está colocando alguma coisa nova para vocês conhecerem um pouquinho. É como se fosse um portfólio ali da carreira, de curiosidades. Vocês acabam vendo um outro lado, né, do que a gente fez. Eu vou colocar algumas gravações de blog, de outros trabalhos que temos, né? Para o pessoal e diversificar, né? Ver o estilo, né? Também. Vamos ter um pouquinho aí das estripulias musicais. Isso tudo é legal, cara. Eu fico. Sério, eu já vi essa versão, inclusive eu conheci essa música. Vocês versionaram, né, vocês fizeram a versão brasileira, corrigindo isso, a versão brasileira lá no In Friends no ano passado, que nós nos conhecemos Sim, pessoalmente, acho que você deve se lembrar perfeitamente. Money E, Friend e no Pão também. Essas duas sim, opções lá. Isso aí, me lembro. Assim. sim. E eu estava lá acompanhando isso e vi essa versão linda. Inclusive, isso que você contou, o que aconteceu, é muito interessante. Mas, gente, vale a pena vocês revisitarem, na verdade, as entrevistas que eu fiz com o Diogo Miyahara, já passou também o Will Kamamura, teve a Larissa Taz também, já passou aqui para o meu canal, através de um evento que esteve lá em Osasco, salvo engano, Sucesso em Osasco. Teve muitos colegas, cantores, Mário Lúcio, agora há pouco, o Klaus Preto também esteve aqui. Nossa, tem muita gente maravilhosa, que é legal vocês assistirem, revisitarem, porque essas histórias que você está contando, Anísio, são muito interessantes, né? Como que cada canção, cada música, até o Luiz Caneiro, do U20, né? O pessoal do U20 teve também aqui, através de uma coletiva, que eu gravei no Ressaca, vale a pena vocês revisitarem, que são coisas interessantes. Tudo isso que vocês contam, eu acho isso fantástico, né? Como que a gente pode se reinventar, criar muitas coisas, fazer, relembrar esses sucessos. O único que eu acho que ainda não passou, que eu gostaria de convidá-lo, deixar aqui o convite aberto, além do Rodrigo Rossi, Rodrigo Firmo, que Sim, também é responsável pela música de Dragon Ball. sim, gravou Xalá Rede Xalá. Ele esteve aqui no estúdio. Nós fizemos uma regravação do Xalá Rede Xalá, que foi para um canal de colegas nossos também. Muito bacana. Um dublador, cantor talentosíssimo desde cedo, né? Então, a gente vale convidar para que vai ter histórias muito ricas, muito interessantes. Sim, eu acho que esse menino, filho do Mário Lúcio, que eu tive a oportunidade de até conviver com ele nas aulas de teatro, incrível que pareça, isso quando eu estava estudando no Senac. Eu estudava teatro no Senac e acabei me deparando com esse maluco. Só que eu não imaginava, né? Quando ele falou isso, e depois que a ficha caiu, eu acabei descobrindo mais informações, nossa, eu fico assim, tonto com essas coisas, porque a gente fala, é como dizem, o mundo é pequeno demais e muitas coisas acontecem e a gente acaba se deparando com talentos, pessoas aí que têm algo para acrescentar, né? Claro, né? A gente ouve esses caras e eu acho interessante sempre procurar unir forças, né, com todos eles. Eu acho que, assim falo, a arte ela tem que ser unida, os artistas têm que se unir mais. Nós estamos vivenciando tempos que
a gente está vendo essa onda de violência, essa onda de tristeza, essas coisas que passamos agora há pouco, a pandemia, que afastou muita gente, eu tive que me adaptar para poder fazer as lives com os meus convidados, com as pessoas, tudo online durante a pandemia. Foi um período para mim muito caótico, ao mesmo tempo de aprendizado. Eu pude conhecer talentos, pude ouvir mais pessoas. É claro que ainda tem mais gente ainda que vão vir, aguardem, tem novidade aí bacana, eu só posso dizer isso. Já tem duas novidades, já tem duas entrevistas que vão vir agora, essa semana. A Aninha Figueira e o Kuroda, que a gente vai fazer um especial de Anime Friends, 20 anos de Anime Friends. E nós vamos falar um pouquinho sobre algumas histórias, compartilhar também experiências que eu vivi nesse período. E, cara, eu fico muito feliz de ouvir esses relatos, ouvir isso que você conta. Além, é claro, das questões interessantes que você comentou. Nós nos inclusive no lançamento, inclusive estava o Kuroda lá, eu inclusive, no lançamento do Demon Slayer, né? Sim. E lá eu também conversei com o Kuroda, quando eu fui entrar, ele falou assim, conhece esse careca de algum lugar? Isso, você lugar. E como não conhecê-lo? Kuroda tem muita história para contar também. Esse realmente vai ser um... Tem muitas imagens, muitas histórias do próprio Brandon, né? Período em que desenvolveu essa marca, tudo, né? Então, criou uma legião de fãs e participar dos grandes. Ele foi a preparatório para experiências mais amplas até, como a CCXP hoje, né, a Comic Con, em que você contempla o universo do cinema, dos animes, uma cultura geek, né, de uma forma mais ampla. É muito bacana. A gente aí vai ter muita pauta para conversar aí. O Coroa tem muitas histórias, com certeza. Isso que vai ser legal. E deixa eu dar aqui um oi para Zuri Otaku, falou assim, fala Yamane, boa noite, Onísio, boa noite. Obrigado por você estar nos assistindo, estar nos ouvindo. E, gente, né, daqui a pouquinho nós vamos encerrar, mas eu acho muito bacana isso tudo, né? A gente ouvindo as histórias, ouvindo também comentários, porque eu acho importante sempre falar. O artista, ele tem que ter muitas habilidades e principalmente contatos, né? E eu acho muito interessante conforme fui ouvindo essas suas interpretações, suas versões, né? Eu não sei, você até comentou por cima, mas eu acho legal nós deixamos isso mais aumentado, mais amplo, porque não sei como você sente quando você vê algum colega, algum amigo, ou até mesmo outro cover de outras pessoas que veem seu trabalho sendo cantado novamente, até mesmo canções daquela época dos anos 90. Inclusive, você comentou para mim que você fez o Doug também, né? Fez Doug, eu vi também o Seu Bup também, que é aquele meio personagemzinho maluquinho. Pump, sim, que é stop motion, um bonequinho de massa, assim. Então, é incrível, né? E nós fizemos com vários cantores, né? Eu trabalhei sempre com um núcleo de cantores. As vozes femininas eu fazia em algumas situações que eu achava específico, assim, um timbre diferente, eu chamava o Paulinho, o Paulo Campos, um grande cantor. E a irmã dele foi um núcleo forte. Paulo Campos, a Vera Campos e a Cláudia Jungblut, que hoje é engenheira de áudio no Sul. Elas estão em E esse quarteto, né, fizemos muitas coisas, até corais de 30, 40 vozes com 10, 15 canais. Então era assim, e pegando os arranjos, aí entra a matemática da música, né? Vozes diferentes. Olha, agora vamos chamar mais próximo do barito. A minha bela esposa é uma rosa. Aquela coisa aí. Opa, agora é uma mezzo-soprano. Agora essa cantora vai ser, o contralto vai ser você. Essa aqui é. Então, assim, tem pessoas com essa habilidade também, uma boa extensão vocal, né? E também com essa leitura para fazer o physique de rôle, né?
papel corporal bem incorporado vocal. Mas aí é um exercício de escola, mas as coisas assim, algumas necessidades são específicas de uma música ou de um trabalho, e você tem que ter mesmo a pesquisa ou ter vivido aquilo, né? Eu cresci num ambiente muito musical, ouvindo chorinho, bossa nova, cantores românticos, a Jovem Guarda, os Beatles, Herman Hermit, várias bandas, Beach Boys. Então isso acabou me dando, facilitando, assim, ter sido presente em várias linguagens musicais muito diferentes. Chorinho, importante, assim, background, na hora de você, vai ser exigido de você um conhecimento prévio, e não é um pequeno conhecimento, é primeiro o Obelix, caiu barril da música. Então, eu estou meio música desde que eu me. Minha primeira memória viva, eu me via no sentado colocando um disco dos Beatles. Mas eu ouvi dela ali, eu mal podia andar. Eu estava ali no chão, ficando um dia. Eu estou vivendo em música, mergulhado em música a minha vida inteira. Como leitura, escrevo, tenho livros da Uhum. Aumentar o salário mínimo, tá bom. Sim, sim. Peraí, só um minutinho. Aumentou para 10 milhões em Rolê. Deu um bug aqui no, na internet, estava tentando acompanhar. Agora, do negócio da. Peraí, um minutinho. Não aumentou nada. Gente, probleminha técnico. Só um minutinho. Trabalhar. Enfim, enfim, acho legal isso tudo, né, quando mais a gente vê essa influência, né, e também eu falo que a gente gosta de ouvir, eu gosto de ouvir muito esse tipo de coisa, né, ouvir tudo tipo de música, e isso nos absorve cada vez mais conhecimento, absorve cada vez muito mais possibilidades. E dou os parabéns, porque eu falo, você tem um bom gosto musical, que é uma coisa que é raríssimo hoje em dia. A gente está vendo muitos artistas que acho que deveria ter, tem que ser assim, explorar, conhecer um pouco de cada coisa, Eric Palmer, também Herbie Hancock, tem coisas que na qual eu ouço pra caramba, até gosto de revisitar e pesquisar músicas do passado que, por mais que falam, é só uma nota longa, cuidado, não subestime, porque elas têm uma história por detrás. Eu tive a oportunidade de estudei produção musical, eles estão trocando de músico para músico. Peraí, tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Sim, tem uma travadinha no sinal. Legal. A gente falando de músico para músico, a gente fala porque tanta coisa, tantas referências que a gente estuda, desde história musical, apreciação musical, então a gente tem que levar em consideração. Deixa eu ver aqui, o Bento Andrade falou uma mensagem aqui. Vou ler aqui. Trocou um fio de cabelo por cada história interessante da sua carreira. Então não sobrou mais nada dentro. Olha, isso aqui virou um aeroporto aqui. Mosquito. Grande abraço. O Bento é um artista na área de blues. Já fizemos algumas apresentações juntos. É um amigo querido, especial. Grande Bento. Obrigado e fazer também. A gente tem essa nossos amigos muito boa. Nunca se falta, pode trollar.
sim, e isso que é importante, né? A gente sempre buscar referências, conhecer artistas, conhecer, pegar clássicos, que na qual eu acho que falta muito, né? A gente conseguir recuperar essas músicas, recuperar esses grandes sucessos. É claro que também é importante não deixar de lado, para quem é do nosso universo, né, no universo geek, pegar essas músicas, retrabalhar, dar um carinho, principalmente nessas canções que eu já tinha comentado, que são as character songs, que eu acho que seria interessante. Eu torço para que isso aconteça, para que hajam pessoas que tenham coragem de versionar essas canções. Inclusive, eu mesmo estou buscando fazer isso, né, escrever tem umas músicas que eu acho que nunca foram versionadas na história. Contatarem, eu vou ficar muito feliz em colaborar. Precisamos, olha, no período da nós fizemos mais de 600 músicas, 11 anos, muito. Entra o Dudley, The Dragon, 90, o Segundo Job, eu nem sei a quantidade, porque foram 5 anos e cada ano da série, se não me engano, eram 26 episódios. Então, o Doug Funny também teve alguns anos, o Doug, ele fez uma transição entre o Doug original e depois o Doug Disney, que é e nós fizemos dois também. Rugrats, Os Anjinhos, músicas assim para TV, mas para o cinema teve Os Anjinhos em Paris, que foi com dublagem do Eu Falo Dela, é Cláudia Raia. Escrevemos as histórias e cantamos músicas também. E várias outras. Tem muita coisa. Eu mesmo fazendo um trabalho para ver o que existe de conteúdo, tanto nas redes, no próprio YouTube, alguma coisa assim, para as coisas foram. Eu tinha um áudio e entregues, o trabalho foi entregue, eu tinha um master de segurança no estúdio. Né? E hoje eu estou tendo essas músicas já sincronizadas, com as imagens, com os vídeos, algumas remasterizadas também. Então, eu coletando esse material e distribuindo para o público também, para conhecer um pouco, para registrar. Algumas coisas foram feitas para Paramount, outras foram feitas para a MGM, a Metro Goldwyn Mayer também. E nisso eu estou encontrando muitos trabalhos assim dessa área de cinema também, né, de TV, e procurando aí pelo menos uma vez por semana mandar alguma novidade para o público conhecer um pouquinho mais. Tem coisas bem interessantes e muito diferentes, né? Muito diferentes. Não é só o que a gente vê nas animações. É um universo bem vasto. Sim, e isso que é legal. Eu vi você fazendo essa, digamos assim, essa revisitação de seus trabalhos e acabei conhecendo coisas que na qual eu nunca imaginei. Até mesmo quando você faz as formas de cantar diferente, que o personagem pede de uma forma diferente, apesar de que naquela época não existia, eu digo, é muito difícil achar alguém que cantasse, um cantor, um ator, cantor que cantasse daquele jeito. Hoje é o contrário. Temos agora, como falei, né, os cantores vindo dos musicais, os dubladores vindo de musicais para poder estar fazendo esse trabalho, ou estudando canto. Nós temos aí, agora, por exemplo, esqueci de comentar, o Rodrigo Melaret também, que é um cara fantástico. Eu mesmo tive a oportunidade de assistir o Castelo rá tim que ele fez junto com o Lipe Volpato, que é um cara fantástico. É um menino fantástico, esse menino. Tem tanta gente maravilhosa, tá começando, tá fazendo, tá em veios musicais, ou pior, melhor, consertando a palavra, veio de pessoas, vem da dublagem e tá também fazendo aula de canto. Mariana Evangelista está fazendo um trabalho incrível, tem a Maria Alexandre, lá do Rio de Janeiro, que é cantora, a Bianca Alencar, que fez a música recentemente do One Piece, que foi linda, aquela música que fala a Nova Era, New Genesis. Essa é uma música que eu ouço, ela me arrepia, ela me faz chorar. Ainda não consegui, é muito difícil fazer chorar, mas me arrepia. Só de falar essa música me arrepia muito. Que na forma como que ela fez, pegando da música original
em tão pouco tempo, que eu não sei quem foi que adaptou essa letra. Te juro mesmo, eu queria saber quem foi o danado que conseguiu adaptar essa letra em tão pouco tempo. E desse caso, realmente é raro isso acontecer, mas, que isso eu falei, sou crítico nesse ponto, ela conseguiu me arrepiar muito. Vocal, trouxe a música, trouxe pra si, apesar dela ser também a dubladora do personagem, ela deve cantar que nem a personagem, só que nesse caso, foi muito mais que isso. Foi diferente. Eu vi uma visceralidade, coisa que na qual é raro isso acontecer. Para mim, é raro, não sei para as pessoas como que cada um reagiu. Estudar o canto é importante e estudar o que se pratica também, né? Porque digamos assim, é o estudo aplicado ao trabalho, né? Na Disney, especificamente, você vê já muitos dubladores com esse perfil de cantor. E muitas vezes a escalação de um dublador, eu arriscaria dizer que passa também pela capacidade de ele cantar, porque o personagem tem que ter uma característica da voz realmente igual, o ator cantando. Então aí um ator com esse perfil de que vem dos musicais, né? É uma coisa realmente desejável, é uma coisa importante e que colabora para ter um resultado final de excelência. Isso é muito bom. Recentemente, esse trabalho que eu mostrei para você do musical Ópera Rock foi escrito um roteiro para teatro com dois personagens e eu fui convidado para fazer esse personagem porque é um cantor, é uma ópera musical, é um teatro musical. E eu devo fazer essa apresentação aí. Estou aguardando aqui só datas aí de quando isso vai ser apresentado. Provavelmente no segundo semestre, talvez no segundo. E com o musical Ópera Rock, que eu já estou lendo o roteiro, aqui já fizemos uma leitura temática para ver como ele funciona. Começou com um CD dentro, que é a trilha musical do Ópera Rock, e agora tem esse formato de teatro musical. E a ideia também é lançar a montar a ópera rock. Aí já vários músicos no palco, vários cantores, Pode falar? né? Faísca Borges, de guitarra. Para quem não conhece, o que gravou só guitarras de evidência, lá do Zé de Camargo, e Alex Bessa também, um grande pianista, arranjador, e um amigo aqui também. Foi muito bacana, assim, uma turma. Norba Zamboni, que estava na França no período da pandemia, gravou de lá e mandou as músicas, gravou violões, guitarra. Flávio Guttock, também um grande guitarrista da country. Foram muitos músicos e artistas, o Adenauer Vieira, foi bacana unir tanta gente. Em breve, montagem também, no próprio musical. Então, vai agora também. Você. Bacana, bacana isso tudo. E é o que eu falei, a gente vê isso e eu acho são coisas maravilhosas e eu acho que com certeza vai ser uma coisa incrível, né? Eu quero daqui nós vamos encerrar, né? Esse papo maravilhoso que, sinceramente, a gente aprende muito mais, né? Eu falo, ainda eu aprendo, eu ainda estou começando essas coisas, né? Quando eu traduzo, adapto letras e canções, a gente fala muito sobre isso, né? Então, a gente tem que pensar muito onde você quer chegar, qual é a melodia, mas também principalmente qual é a palavra que mais combina com essa métrica. E isso tudo que você passa para a gente e para o público, nossa, é enriquecedor demais. Eu quero agradecer por você ter dado para a gente esse conhecimento, mas não só isso. Eu acho legal você ter contado essas experiências, histórias que eu acho muito bacana. Nós temos aí produções maravilhosas, inclusive também. Eu acho que serve como uma espécie de homenagem
Não sei se você ouviu falar de um cara chamado Nando Rodrigues. Esse menino, não sei se você ouviu falar Não, não. do Nando Rodrigues. Não. O Nando Rodrigues do Raciocinando Filmes, ele fez um live action do Doug Funny. Ele Ah, pegou o Doug e criou um episódio, um filme, contando o que seria o Doug na vida adulta. E eles recuperaram os temas do Doug. Eles recuperaram as músicas do Doug, eles fizeram uma coisa inacreditável, lindo. Vale a pena vocês assistirem, vale a pena vocês procurarem. Eu recomendo, que eu acho bacana vocês buscarem esse tipo de coisa. E, Anísio, quero mais uma vez agradecer por você ter vindo aqui para dispor um tempinho. Antes de nós finalizarmos, eu vou fazer um rápido bate-bola. Bate-bola, sempre faço questão de falar, é uma palavra, o que vier à sua mente. Se quiser justificar, à vontade. Vamos lá. A primeira palavra é música. vi Teatro musical. nada da vida. Novos talentos. Apoiar. Dublagem musical. Arte brasileira com qualidade mundial. Versões brasileiras das canções. Referência mundial. Anime songs. Paixão e arte. Anime Voices Brasil. Reunião de amigos fazendo o que ama. E por fim, mas não menos importante, musical opera rock. Uma mensagem de paz, de amor e de reconstrução do mundo melhor. Isso aí, gente. Ah, esqueci de falar mais uma palavra. Nossa, isso é importante. Nossa, meu Deus, que coisa. Eu lembrei. Temas e canções dos filmes que você adaptou. Oportunidade de fazer o que eu gosto e de compartilhar com as pessoas. E We Got a Power. Um presente que eu recebi, eu tentei oferecer o melhor para retribuir a oportunidade recebida. Isso aí, gente. Agora sim, gente, muito obrigado por vocês terem assistido. Essa entrevista vai estar lançada no YouTube, vocês podem rever quantas vezes quiserem. E em breve vai sair a entrevista do Daniel Figueira e do Kuroda aqui no canal, já nos próximos dias, nessa quinta e no sábado agora, dessa semana. Então, não percam às 8 horas da noite, nós vamos ter essas entrevistas maravilhosas. Quero agradecer, Anísio, novamente por você ter participado. Gostaria que você deixasse suas considerações finais para o público, para as pessoas que quiserem conhecer o seu trabalho. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, essa oportunidade, o espaço, o seu canal, para a gente conversar um pouquinho, trocar ideias, falar um pouco sobre a carreira, falar sobre o que nos motiva a seguir adiante, que é a e a boa sensação que causa no coração do público. E quem quiser conhecer um pouco mais, visitem lá o meu canal aqui no YouTube, aí na descrição do vídeo, o canal do Anime Voices Brasil também. Toda semana a gente vai colocando novos conteúdos e compartilhando um pouquinho da nossa carreira, desses 42 anos aí, com muita música, com muito amor, sempre querendo promover algo de especial para que fique tatuado aí no coração das pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade mesmo
Estou à disposição, toda vez que quiser fazer uma outra sessão aí, a gente conversa sobre outros assuntos, a conversa é infinita, né? Uhum. Vai ser É isso aí. Eu fico feliz e honrado por ter recebido você, porque a gente fala muito, né? Para quem ama da arte, a gente, claro, eu falo muitas vezes, infelizmente, aqui neste país, nós não temos esse hábito de valorizar a cultura, o hábito de leitura. Insisto, pessoal, vamos valorizar a nossa cultura, vamos valorizar o que é nacional, valorizar a arte brasileira, que ela é uma arte tão rica e tão poderosa que vocês nem imaginam o quanto que vem produções maravilhosas, tem participações aí incríveis que estão vindo aí, coisas maravilhosas estão vindo, nacionais, e a gente tem que começar a valorizar o que é nosso. Sempre é claro, na dublagem, mandando suas críticas para as empresas, mas principalmente valorizar os dubladores, valorizar os profissionais, os técnicos, os vocalistas, os intérpretes dessas canções maravilhosas que nós estamos vendo aí, essas versões, os versionistas que fazem não, mas é um trabalho árduo. E é um trabalho que eu falo, não é fácil. Nenhuma arte, nenhum trabalho é fácil. Mas quem tem amor à arte, quem ama a arte brasileira, a arte mesmo, voará distâncias. Então, Anísio, mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, nos veremos nos próximos dias. Eu vou repetir uma velha frase. Nesse mesmo canal, nessa mesma hora. Então, um forte abraço e até a próxima! pela